Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos retomar a aula sobre insurreição pernambucana. No último post eu falei com vocês sobre o processo que levou à União Ibérica e à independência da região onde hoje é a Holanda, né? da Holanda, das Províncias Unidas e dos Países Baixos. E hoje nós vamos falar efetivamente como vai ocorrer esse conflito. Em 1621, a Espanha e a Holanda reiniciam a guerra. E a Espanha, por ter o domínio do Nordeste açucareiro, ela proíbe o comércio da indústria do açúcar com os holandeses. Os holandeses, se sentindo prejudicados, resolvem avançar para o Nordeste a fim de defender seus interesses. E aí fundam a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo ter o monopólio do comércio do açúcar e conquistar as terras na América e na África que pertenciam à União Ibérica, que pertenciam às Coroas Unidas, né? Portugal e a Espanha. Esse período foi conhecido como Guerra do Açúcar e vai durar de 1624 a 1654. A Espanha, percebendo as intenções da Companhia das Índias Ocidentais de conquistar a Bahia, ordena ao governador, o então governador baiano, Diogo de Mendonça Furtado, ocupar e fortificar a cidade de Salvador. Porém, a armada holandesa ela era muito equipada e acaba conquistando, em 1624, a cidade de Salvador, né? E expulsando a população para o interior da Bahia, para regiões do recôncavo baiano. Filipe III, rei da Espanha, numa forma de contra-atacar, em 1625, envia novamente uma armada muito poderosa, com mais de 12 mil homens, 52 navios, e obrigam os holandeses a se render. Os holandeses se rendem, mas eles retiram de forma estratégica, dando a perceber que eles não voltariam a invadir a região, fato que não acontece. E aí, em 1630, uma nova poderosa esquadra da Companhia das Índias Ocidentais retorna ao Brasil, desta vez como alvo a região de Pernambuco. E aí, nessa região, ele conquista com muita facilidade as cidades de Olinda, de Recife. A população ela vai se refugiar também no interior, né, numa região onde foi criado o Arraial do Bom Jesus, que era uma região de resistência liderada pelo próprio governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, para tentar resistir a essa invasão. Porém, os invasores holandeses conseguiram se aliar à população local. Esses próprios moradores que resistiam acabaram aliados desses holandeses, muitos deles, né? Por exemplo, Domingos Fernandes Calabar, que era um pequeno proprietário de engenho e grande conhecedor da região, vai ajudar os holandeses a chegar a esse arraial e derrotar os focos de resistência. Calabar, inclusive, é uma das peças que o escritor e músico Chico Buarque de Holanda produziu durante o período militar. Muito importante, muito interessante, que mostra um pouco essa questão da traição, né? Ele como um traidor. Mas ele, naquele momento, ele se alia aos holandeses e faz esse papel para acabar com esses focos de resistência. Os holandeses gradativamente vão ocupando outras regiões do Nordeste, como Itamaracá, a região da Paraíba, a região do Rio Grande do Norte. E em 1635, Matias de Albuquerque consegue ainda retomar a região de Porto Calvo, onde ele vai prender Calabar, vai acabar sendo preso e julgado por crime de traição e executado. Porém, as outras regiões ele não vai retomar e vai ficar sob o controle dos holandeses. A Companhia das Índias Ocidentais vai escolher um nobre holandês, Maurício de Nassau, para governar a região. Maurício de Nassau, que tinha uma visão, além do tempo dele, até empresarial, de certa forma, ele vai consolidar a situação militar dos holandeses na região, vai restabelecer a confiança
e Olinda e Recife, prometendo garantias de liberdade de comércio para a população, vai garantir uma liberdade religiosa, vai incentivar a indústria do açúcar, o plantio, o beneficiamento, a venda do açúcar, né? Reestabelecer o tráfico negreiro, os holandeses vão passar a controlar o tráfico negreiro para essa região também, e criar a cidade Maurícia, né? Que seria o centro, um dos centros históricos do Recife, criar a cidade Maurícia, e também vai conseguir apoio desses senhores de engenho. Durante o período que o Maurício Nassau vai governar a região vai ser uma região próspera, bastante rica e bastante importante. Porém, a partir de 1643, ele vai ser retirado do comando pela Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Ocidentais vai estabelecer um conselho de burgueses para governar essa área do Nordeste holandês, do Brasil holandês. Esse conselho de burgueses, eles vão optar por medidas mais repressivas, como prisões, proibição de culto católico, só valendo o culto protestante, proibição da língua portuguesa, que era a língua falada nessa região, criando um desconforto, um descontentamento entre os senhores de engenho que vão romper essa aliança com os portugueses. Isso tudo vai fazer com que, a partir de 1645, ecloda a insurreição pernambucana, né? Uma série de revoltas da qual participam índios, escravos, senhores de engenho, liderados por João Fernandes Vieira e por André Vidal de Negreiros, que vão lutar pela expulsão dos holandeses. É interessante a presença também do índio Felipe Camarão e do negro Henrique Dias. Em 1648, travou-se a batalha final, que foi a Batalha dos Guararapes, onde os holandeses de fato foram derrotados por essa junção das etnias indígenas, negra e brasileira. Os senhores de engenho reuniram as tropas perto do Recife, queimaram alguns engenhos holandeses e continuaram vencendo os invasores. Em paralelo, em 1640, em Portugal, houve a restauração. O Duque de Bragança se rebela contra o domínio espanhol, expulsa os espanhóis, proclama novamente a independência da região de Portugal, se intitula Dom João IV, o primeiro rei da dinastia dos Braganças, e envia depois reforços para o Nordeste brasileiro para expulsar os holandeses. Esses reforços, enviados em 1650, vão expulsar de fato os holandeses a partir de 1654, onde esses holandeses vão transferir para a região das Antilhas, levando seu capital, seu dinheiro, levando toda a técnica que eles conheceram da produção e do plantio de açúcar pelos portugueses, e lá eles vão produzir um açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o produzido no Nordeste brasileiro, que vai acabar depois não só concorrendo com o açúcar do Nordeste brasileiro, como suplantando essa produção do Nordeste açucareiro. No século XIX, alguns historiadores, como Francisco Adolfo de Van Hagen, visconde de Porto Seguro, vai dizer que a Batalha dos Guararapes foi o início da nacionalidade brasileira. Foi onde houve a junção do negro, do europeu e do indígena em prol de uma nação brasileira. Todo esse discurso na ideia de construir a ideia de uma nação. Mas, na verdade, naquela época não foi bem assim. Eles se uniram mesmo, mas contra esse invasor holandês que estava rompendo com algumas alianças que tinham sido estabelecidas anteriormente pelos próprios holandeses. E aí eles resolvem se organizar e expulsar esses holandeses dessa região com auxílio de Portugal, novamente, que tinha sido novamente reestruturado como reino, se reorganizado como reino, e pôde auxiliar, retomar essa região para o próprio reino de Portugal. A desvantagem foi que os holandeses realmente saíram e levaram essa tecnologia toda
do beneficiamento, da produção e beneficiamento do açúcar com eles, junto com o capital que eles tinham, e reinvestiram em outras áreas, como nas Antilhas, e produziram um açúcar mais barato, de maior qualidade, que acabou por suplantar o açúcar do Nordeste brasileiro e colocar a região do Nordeste brasileiro numa crise econômica no momento seguinte. Mas isso a gente fala numa próxima ocasião. Um abraço e fiquem bem.